22 de março de 2021. Está com vocês o programa Atividades. Aliás, programa já consolidado há 28 anos no ar, correndo aí rapidamente para completar 3 décadas de atividade, né? De atividade no jornalismo televisivo do Rio Grande do Sul. Neste momento aqui, são 18 horas e 55 minutos, para lembrá-los que desde a semana passada o programa começou um pouquinho mais cedo. Ele começava às 19, começa agora às 18 horas e 55 minutos e tem um espaço estendido até 20 horas e 30 minutos. 24 graus centígrados é a temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, onde ficam a sede e os estúdios da RDC TV, a televisão mais importante, mais moderna, hoje mais falada do estado do Rio Grande do Sul, a RDC TV, que você pode sintonizar nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Bom, nesta segunda-feira, claro que assuntos não faltam, né? Nunca faltam assuntos aqui para os nossos debatedores, o pessoal que integra a bancada. E estamos aqui hoje com Cláudio Candiota, à minha direita, à esquerda do seu vídeo, telespectador Candiota. Mais uma vez, esse trio aqui. É uma honra e um privilégio, né? É pena que no vídeo eu esteja à esquerda, mas pode ter certeza que aqui estou à direita. Também conosco nesta noite aqui, ao vivo, na bancada, Jurandir Soares. Mestre Jurandir. Satisfação estar aqui com vocês também, mais uma vez, né? Nesse dia de cogestão depois de uma batalha judicial. É verdade. Aliás, na semana passada nós tivemos aqui também esse trio, né? Estávamos os 3 aqui, só que o Jurandir estava do lado de lá e agora eles trocaram. O Canjota disse que não se sente muito bem na ponta esquerda, então eu passei. Na esquerda cedi para ele a ponta direita. Mas para deixar bem claro para o telespectador, estamos aqui a 2 metros de distância cada um e chegamos todos de máscara e sairemos de máscara. E o nosso câmera também está de máscara. Esse é um recadinho que o Candiota passa aí para casa dele. Né? Tá Sim, caso meu filho esteja assistindo, porque o meu filho não quer que eu saia de casa. Está, né? Com 2 máscaras, olha, o câmera está com 2 máscaras. Enfim, um grande Big Bang. Como nós estamos em plena pandemia, né? Eu quero dizer que também nós temos um dos nossos integrantes aqui entubado. Quem? No caso, entubada. A Simone Magalhães, que vai pelo tubo agora. Simone Magalhães. Bom, não me assusta, e aí, Simone, como é que tá, Simone? Deu um susto aí agora. Não me assusta, pelo amor de Deus. Deu um susto. Mas ela vai falar no tubo, tá entubada. Simone. E aí, Simone, que bom te ver. Gente, prazerzão estar com vocês. É sempre tão bom, né? A gente poder, mesmo à distância, estar se falando, essa nossa família, atividade, que eu tenho o maior zelo, o maior carinho. Tô aqui no meu covil, né? Tô aqui no escritório, hoje participando daqui e espero que em breve esteja aí junto com vocês, tomando sucupetri e podendo abraçar vocês, porque espero que essa pandemia em breve, né, nos dê um alento, né? Porque tá bem difícil para todo mundo, né? E hoje em dia a gente não pode nem pensar, não é nem pensar em pegar Covid, né? A gente não pode pensar em ficar doente, em machucar o pé, em cortar uma mão, qualquer coisa, porque qualquer coisa que acontecer com a gente não tem hoje suporte médico, né? Mas que bom que a tecnologia nos permite que nós estejamos juntos, né? E eu tô aqui junto com vocês, participando da bancada, né? E sempre presente quando me for requisitado, vou estar presente com vocês, porque é sempre bom estar junto com essa família. Simone, maior que a circulação do Covid, corre nos estúdios aqui e também nos corredores da RDC TV a indagação. Por que só a Simone no tubo? Só está alegando aqui que tu não vês aqui no estúdio, mas a gente entende, né, Simone? Ia fazer o programa pelo tubo, eu ia fazer. Pois é, né? Tu ia fazer mas também. O problema é que eu tô com uma obra lá na minha casa
e não ia conseguir montar meu cenário lá. Jurandir, tu já percebeu bem, né? Uma época dessa, a gente sem grana e tal, e o cara em obras em casa, né? A coisa não é... Mas tu sabe que é uma Mas a construção civil está liberada. Muita gente está fazendo Aliás, obra. a construção civil, as empresas de construção que vendem material de construção, como os supermercados, são os que mais estão faturando. Estão vendendo Mas tu bem. sabe, eu tive tanta sorte que o mestre de obra já teve Covid e está com imunidade. Então, ele não tem problema. Mas, de qualquer maneira, todo mundo de máscara. Todo mundo não, é um funcionário. E aí, Simone? O fato, assim, de eu estar entubada, né? Que nem diz o Silvio, né? Que eu tô entubada, mas né? Entubada é brincadeira, né? Que a gente tem que aproveitar e ter um pouco de humor, né? Mas o Silvio nos deu um susto aqui quando tinha uma entubada. Como tu vinha pelo tubo, entubado. O Silvio nos deu um susto. Né? É briga da oposição, esses gremistas são assim. Aliás, falando em gremistas... Mas é uma forma assim, de estar tentando circular um pouco menos, né? O essencial, né? Então, eu estou tentando circular o essencial. A minha mãe tomou vacina esse final de semana, tomou a primeira dose. Eu estou tão feliz que ela tomou a primeira dose. Mas ainda temos aí a segunda dose, ainda temos mais um período, né, para ela, para que a vacina seja bem assimilada no organismo dela, né? E claro, né, cuidando de toda a rede que eu faço parte, né, dos meus amigos, cuidando de vocês, que são pessoas extremamente importantes na minha vida, cuidando do meu marido, que está em casa, confinado, trabalhando em casa, da minha mãe, das minhas irmãs. Então, assim, um pouquinho da minha clausura em razão de tentar, através de mim, por mais que eu estou tomando todos os cuidados, né, possíveis, né, que existem, mas também, assim, cuidar das pessoas para que a gente possa passar por isso ileso, né? Porque eu não tive Covid, sei que em algum momento eu vou ter, que todo mundo vai ter essa porcaria, mas agora não, e mesmo que eu tenha, eu não posso transmitir para ninguém, né? Então estamos aí fazendo um cuidado um pouco mais extremo para poder cuidar de todo mundo, todas as pessoas com quem eu convivo, que são importantes na minha vida. Muito bem, depois dessa introdução, né, bem introduzida da Simone Magalhães, inclusive com esse assunto que nós vamos debater aqui, nós vamos então começar... Mas ela foi em Grêmio, né? Não, já provocou, né? Provocou. Vamos começar por aquilo que é a tradição aqui do Atividade, que é falar sobre futebol. Daqui a pouco, às 8 horas, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, o único time gaúcho que na temporada de 2020 teve um campeonato, foi campeão, joga com o São José. É aqui em Porto Alegre, claro, São José é daqui, sim, né? É na Passo da Areia. No Passo da Areia. No Passo da Areia. Grêmio e São José. O Internacional jogou ontem e ganhou de 1-0 do Floriano. Hoje, Novo Hamburgo. Hoje é muitas décadas Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Mas então o Campeonato Gaúcho prossegue, o Grêmio joga daqui a pouco, o Internacional ganhou ontem, né? E a dupla Grenal, né, Jurandir? Eu queria a tua opinião, já tu manifestaste, tem manifestado isso, não só aqui, mas também no teu programa de rádio, sobre a importância da dupla Grenal estar prestigiando e explorando as categorias inferiores, quer dizer, tirar a riqueza de dentro do próprio clube. O Grêmio deu uma sacudida que foi dada no próprio Renato, né? Departamento de futebol, de um modo geral, porque o Grêmio estava tardando muito em aproveitar os jogadores da base. Vejam que o Ferreirinha, por exemplo, a torcida há quanto tempo pedindo, ele está com 24 anos. Para o jogador com 20 anos tem que estar jogando. 19, 20 anos tem que ir para a linha de frente. E os jogadores do Grêmio, todos eles ficam num processo de espera. Então, houve uma sacudida nesse sentido, fazer com que esses atletas sejam aproveitados bem mais cedo. E agora, então, já estão passando por essa experiência de disputar o Campeonato Gaúcho, alguns dando uma resposta muito boa, né? Especialmente o goleiro. Olha, para a nossa felicidade, Breno, parece que temos goleiro de novo. O Grêmio já teve um goleiro chamado Breno. Teve um goleiro lá atrás, década de chamado 60. Breno.
porque era uma grande expectativa e o coitado ele afundou porque tomou um gol num Grenal, daqueles que o goleiro não pode tomar. A bola chutada pelo Valdomiro lá no meio do campo, ele aceitou. Aquilo ali abalou a carreira dele. Espero que com esse Breno aqui agora, ele se mantenha, seja um novo Marcelo Groi, um novo Danley, um novo Mazzaropi, goleiros que marcaram época no Grêmio. Ele tem tudo para isso aí. Foi uma atuação no último jogo espetacular, espera-se que ele volte a repetir essas atuações. Agora, Silvio, falando em Grêmio, tem uma informação que saiu hoje aqui, muito interessante. IFFHS, Federação Internacional de Futebol, História e Estatística. Essa Federação Internacional de Futebol fez a estatística da década, os melhores clubes da década sul-americanos. Ouve bem, Simone. Simone, ouve. Primeiro lugar, melhor clube da década sul-americana, Grêmio Futebol Porto Alegrense, 1.895 pontos. Segundo lugar, o Atlético Nacional da Colômbia, 1853. Terceiro lugar, o River Plate. Quarto, Boca Juniors. Quinto, Libertad do Paraguai. Sexto, aí que vem o outro brasileiro, o Flamengo. Sétimo, o Corinthians. Oitavo, o Santa Fé da Colômbia. 9, o Atlético Mineiro e 10º, o Palmeiras. Alguém não saiu na fotografia. Alguém não estava aí, alguém ficou fora da fotografia. Tem um certo clube aí que ficou fora da fotografia. Hein? Parabéns ao Grêmio. Pagaram quanto? Pagaram quanto por essa lista aí? Só para saber. Só para saber. Muito bem. Realmente, aliás, essas estatísticas sobre o ranking, né, tanto brasileiro como internacional, quer dizer, América Latina e mundial, é interessante porque elas não só a pontuação não é apenas de títulos, mas de participação e de chegar a vice, a terceiro lugar e tal. O próprio Internacional, no ano passado, não foi campeão brasileiro de 2020, terminou agora esse ano, mas ele somou pontos, muitos pontos, por ter sido o vice-campeão. Sim. Quer dizer, então, no ranking ele sobe também. Como o Grêmio é um time que, mais que o Internacional nos últimos tempos, sempre chega, isso aí é que faz o Grêmio despontar nessas estatísticas, nesses rankings. Os 4 últimos anos da década que terminou agora, o Grêmio teve em evidência, né? É verdade. Teve em evidência. Olha que hoje eu estive lá no Banrisul, ali da Praia de Belas, que eu moro próximo dali, e é interessante o seguinte, o Banrisul está atendendo normalmente, mas só que se você vai no Banrisul, precisa ir, que hoje se faz muito, tudo muito pelo telefone, pela internet, enfim. A gente carrega o banco? Carrega o banco no celular, exatamente. Então, se você não precisar, não vai. Agora, se você precisar falar com o gerente, marque por telefone que o atendimento é especial. Você chega lá, a secretária vai te identificar e já vai te levar para o gerente e resolve o problema. Falando em Banrisul, nós sabemos que o Banrisul aqui é nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Temos aí uma nova mensagem do Banrisul. Vamos conhecer essa nova mensagem do nosso banco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, tá uma nova mensagem do Banrisul. Então, esse aqui é o recado. Aliás, o pessoal do Banrisul pediu que nós formulássemos aqui e enfatizássemos. Tem muita gente que chega lá para resolver problemas que pode resolver pelo telefone, pela internet e tal. Não é necessário ir ao banco. Quando você não precisa ir ao banco e não vai, você facilita o trabalho da gerência e daqueles que precisam realmente chegar no banco para resolver presencialmente o seu problema. Olha aqui, ó, uma outra coisa importante é o Armazém do Queijo, Empório Gourmet, lá do João Tumeleiro. Nós sabemos que aquilo lá tem, é um complexo todo, padaria, queijaria, mercearia, gourmet. Desde 2004 aí o João Tumeleiro, feliz da vida, né? Porque o que está dando certo aqui em Porto Alegre realmente é esse empreendimento do Armazém do Queijo, o Empório Gourmet, aí pela liderança do João Tumeleiro.
Fica lá o armazém do queijo na Murilo Furtado 254, bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. E o telefone, você pode pegar aqui o fixo, né? 3392-0085 e também o WhatsApp. Faz aí a ligação no WhatsApp, tal, a mensagem, troca, faça o pedido e tal, diretamente lá para o João Tumeleiro. 98-020-7107. Importante é o seguinte, né? Hoje começamos a cogestão e todo mundo volta praticamente à normalidade, com as regras, estipulações, restrições e tal. O Armazém do Queijo está aberto de segundas a sábados, de 9h30 às 19h30. Domingo, claro que o João Tumeleiro vai descansar, vai relaxar, então não abre o Armazém do Queijo, nosso empório gourmet. E nós sabemos que temos lá o Armazém do Queijo em Bento Gonçalves. Nós que estamos no interior do estado, aqui a RDC TV, ficará na Júlio de Castilhos, 563, bem próximo ali à Praça Vico Barbieri, em Bento Gonçalves. Atendimento da dona Nilce Tumeleiro e dona Miriam Tumeleiro. Toda a família aí, fazendo com que a qualidade do atendimento seja um dos pontos importantes, né? Seja um ponto também de atração de clientes do Armazém do Queijo. Que maravilha, né? Essas demonstrações, o Jurandir e Candiota, olha aí, uma infinidade de produtos de qualidade. A qualidade dos produtos é impressionante, né? Chama a atenção. Produtos tudo aqui, de primeira qualidade. Olha só esse queijo aí, ó. Que maravilha, aquele vinho, né? Não, uma fatiada nesse queijo, com uma taça de tinto. Olha o orzinho, né? Lá atrás, ó. Olha lá. Ó. Que maravilha. Então, realmente aqui, ó, faça o contato com o Armazém do Queijo e também saboreie essas delícias aí. Que na época, eu sempre digo assim, na década de 70, quando nós começamos realmente quando explodiu Gramado e Canela, a Serra Gaúcha, nós tínhamos que ir lá para comer essas delícias, Caxias, Bento, enfim. Mas agora você tem aqui em Porto Alegre esta oportunidade. Vamos falar também, claro, Sucos Petri. A sua sede pede saúde, pede o melhor, claro, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, absolutamente natural, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes, né? Sucos Petri não pode faltar na sua mesa, não pode faltar na sua janta, no seu almoço, no lanche, enfim, que você vai fazer, tem que estar presente o Sucos Petri. Vidrobox, desde 1971. Vidros temperados, blindex, também com película de segurança de fábrica, vidros duplos de controle térmico, enfim, vidros múltiplos, antivandalismo para lojas e vitrines externas. Antivandalismo é interessante isso, né, Candiota? Com esses movimentos de esquerda aí, que quando sai para a rua só fazem vandalismo, tem que se proteger. Sim. Vidros... Eles vão começar a usar R15, porque a gente está proibido de usar arma, mas os bandidos podem. É verdade. Vidros duplos com persiana internas, mais durabilidade, conforto e privacidade. Então, Vidrobox, uma das empresas que muito nos orgulham. Pois eu quero cumprimentar o prefeito Sebastião Melo, porque nós sabemos que as restrições, os protocolos têm que ser obedecidos e tal. Agora, só não pode haver exagero, abuso de autoridade. Eu não vou mostrar para vocês aí, até porque eu não tenho a licença do diretor do programa, imagens que nós filmamos lá no Parque Marinha do Brasil. Soldados, da Guarda Municipal apontando 12 para os dois jovens que estavam jogando vôlei, um para o outro, e ameaçando, se vocês não saírem daqui, vocês vão levar bala. Essas imagens chegaram ao prefeito Sebastião Melo. Se fosse o ano passado, não ia acontecer nada. O camarada ia até aplaudir os guardas municipais. Mas eles foram afastados e levaram uma reprimenda da prefeitura. Ou seja, é impossível, nós não podemos permitir esse tipo de ameaça. Quer dizer, o camarada, em primeiro lugar, a guarda municipal, pelo que eu sei, é proibida de usar arma. Agora, usar arma e fazer ameaça a pessoas que estão lá desassistidas, pessoas que estão lá só para tomar um sol e tal, que eu já acho um absurdo fechar e proibir ir para parque. Eu acho um absurdo. Agora, fazer esse tipo de ameaça com armas para pessoas indefesas, pessoas de bem, aí eu pergunto, será que eles teriam essa mesma coragem de entrar numa vila, num lugar onde tem traficantes, nesses baile funk? Eles não entram lá, porque lá eles têm medo. Então, eles abusam das pessoas de bem. Parabéns, prefeito Melo,
o senhor está realmente mostrando a que veio. Fazia horas que Porto Alegre não tinha um prefeito com a humildade que o senhor tem, com o discernimento político que o senhor tem e com a firmeza que o senhor tem. Então, isso nos orgulha muito, nós que votamos no senhor, até porque a alternativa seria muito pior para Porto Alegre. Olha lá, muito, muito pior. Cláudio Candiota. O Melo, pode escrever aí que eu estou dizendo, será um dos melhores prefeitos da história de Porto Alegre, comparando-se com João Antônio Gibe, Socias Vilela, Loureiro da Silva. Vai para a história dos melhores prefeitos que já passaram por Porto Alegre. Anota aí o que eu estou dizendo. Concordo contigo. Esse detalhe, né, que tu fala dos guardas intimando os dois que estavam jogando vôlei, tem imagens circulando por aí, coisas assim terríveis. Os caras entrando com arma em punho e apontando para as pessoas que queriam trabalhar. Pessoas querendo trabalhar, manter os seus estabelecimentos funcionando e policiais com arma apontando, né, ameaçando. Então, isso também, né, muito em decorrência desse imbróglio que foi feito no final de semana. Porque já havia sido determinado, já havia saído o decreto do governador Eduardo Leite, a flexibilização, acertado, que era uma reivindicação dos prefeitos dos setores produtivos da sociedade do Rio Grande do Sul, assim como de resto do Brasil também. Porque a gente sabe que estamos em meio à pandemia, mas estamos em meio também a uma situação que as pessoas precisam comer. Se não vender, se não prestar o seu trabalho, não ganham dinheiro. Muitas pessoas não ganham dinheiro para levar para casa para comida. Aqueles que trabalham durante o dia para ganhar o dinheiro para poder comer durante a noite. E tem muita gente nisso aí. Então, muita gente impedida de trabalhar. Com certeza. O decreto flexibilizou. Estava tudo certo para hoje, segunda-feira, começar a funcionar tudo normalmente. Aí, de repente, sempre tem aqueles que se colocam acima de todos e que entraram com uma ação no sentido de impedir esse funcionamento. E essa ação ganhou respaldo. Ganhou respaldo por um juiz identificado com esses que encaminharam esta ação. Felizmente, houve a determinação maior da Justiça, né, derrubando, e hoje a situação voltou a ser estabelecida, né, com essa flexibilização. Só que até ontem de noite muita gente não sabia o que ia acontecer hoje. Se ia poder ir para o trabalho, se ia poder exercer suas atividades essa, ou não. Jurandir, é a chamada insegurança jurídica. Vários empresários me ligaram hoje, como é que eu vou abrir? Se a semana passada estava previsto que seria, fim de semana eu comprei coisa, como é que eu vou me reorganizar? É complicado mesmo. Sim. Não, é o pessoal que trabalha, né, com estoque, que tem que manter, tem que repor estoque. E quem é que paga esse prejuízo? Perecíveis, né? Então, Simone Magalhães, quer uma opinião sobre isso, Simone? Sumiu, Simone? Oi, não, tô atentamente escutando tem um vocês delay, aqui. Tem um delay. Não, eu estou atentamente escutando vocês aqui e o que eu percebo, né? Porque eu sou uma pessoa que eu ando na rua, eu, né, ando de carro e tal. E o que a gente mais percebe nesse momento, assim, que o comércio, né, os supermercados, eles são lugares fechados, né? O André, meu marido, teve sábado no Bourbon e ele ficou horrorizado da quantidade de gente que tinha no Bourbon no sábado, porque o horário é reduzido, né? Então acaba aglomerando muito mais. O que a gente percebe? Claro que lojas são locais fechados, shoppings são locais fechados, mas tudo tem uma limitação. Tem uma quantidade de pessoas que podem entrar no comércio, tem uma quantidade de pessoas que podem entrar no shopping, precisa usar máscara, precisa passar álcool gel. Então, assim, o que eu percebo? Eu tenho o meu lado ser humano e o meu lado economista, que eu procuro, assim, sempre manter ambos em pleno equilíbrio. E o que eu percebo, assim, que independente, né, do fechamento total ou da congestão ou da abertura do mercado, as pessoas não estão circulando menos, né?
eu saio aqui do meu escritório, eu faço fisioterapia na Avenida Boqueirão, meu escritório fica na Inconfidência, então eu passo no Parque Shopping e tá todo mundo caminhando, andando de bicicleta, sem máscaras, né? Os motoboys estão ali na frente, todo mundo ali num bolinho, sem máscara. Então, assim, não é a questão do comércio que vai fazer aglomerar mais ou menos. São as pessoas. Esse final de semana teve uma festa aqui em Canoas, no bairro Fátima, uma festa que foi fechada, gente. Estamos há mais de um ano vivendo uma pandemia, as pessoas ainda se aglomeram. No meu condomínio, né, tem pessoas que não estão nem aí, estão se aglomerando. Então, assim, não é o comércio estar aberto ou não, porque uma vez que eu entro num shopping para comprar alguma coisa, é claro que eu não vou para o shopping para passear. Eu vou lá para comprar alguma coisa para o meu escritório, tipo, agora eu estou precisando de um caderno e eu não consigo comprar, porque no Bourbon eu não consigo comprar caderno, porque está tudo lacrado lá, os corredores. Então, assim, eu vejo que todo esse fechamento da economia não está fazendo uma circulação menor. Semana passada eu estive em Porto Alegre, que eu fui fazer um exame médico, e eu fiquei assim, meio que perplexa com a quantidade de carros nas ruas na Carlos Gomes. Parecia um dia normal, de banco aberto, de tudo aberto. Até porque as pessoas estão trabalhando. Elas estão trabalhando de portas fechadas, entendeu? Porque daí elas têm uma placa, né, contate por WhatsApp, mas o empregado está lá dentro. Então, assim, o que a gente vê é que, claro que mesmo que as lojas estejam abertas, a pessoa que se cuida, né, rapidinho comprar uma coisa que esteja faltando, que seja uma necessidade dela, mas ela não vai passear no shopping. Mas se eu precisar comprar alguma coisa para o meu escritório, eu vou no shopping, eu vou até lá rapidinho comprar e volto. Então, assim, o que a gente percebe? Não é o comércio que está proliferando o vírus. São as pessoas, porque as pessoas não estão trabalhando, elas não estão indo para o shopping, elas estão na casa da vizinha. Sabe? Perfeito. Elas estão se aglomerando igual. E aglomeração não é festa com 50, 100, 200 pessoas. Aglomerar e tu ir no portão conversar com a tua vizinha. Pelo menos no shopping, elas usam máscara. No portão, elas nem máscara usam. Então, assim, eu sou a favor da congestão, sabe? Eu vejo que a gente precisa, eu não sei mais o que precisa, na verdade, fazer para que as pessoas tenham consciência, porque elas não têm consciência. É muito complicado. Não é o comércio estar fechado que vai fazer com que tenham consciência ou não. Muito bem. A Simone, só para lembrar que a Simone mora em Canoas, né? Então, quando ela fala que fui a Porto Alegre, ela mora em Canoas. Olha aqui, pessoal, um recado importante. Preste atenção aqui. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas, como a Simone falou aí, e seguir atendendo os seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com o seu médico de referência ou com especialistas, sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. Lembrando também que a telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Mas tem uma coisa, basta agendar pelo site ccgsaude.com.br, é imprescindível isto, ou pela central de marcações. E também, lembrando que são mais de 14 especialidades médicas e que para ter sucesso e acesso, só ser paciente deles e não vai ter problema. Outra coisa é o seguinte, né? Nós estamos num momento em que cada vez mais o mercado de trabalho oferece a oportunidade, mas exige qualidade, né, Jurandir e Candiota?
Ele oferece oportunidade, mas ele exige a qualidade. E é por isto que o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul tem papel fundamental. Qualificar aquele que quer entrar no mercado de trabalho, quer se qualificar para isso e quer, através dessa questão, ter a chamada mobilidade social, se realizar no mercado de trabalho. Modelo nacional de referência no país é o nosso Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Vamos ver aí o programa de aprendizagem nesta mensagem do CIE-RS. Está aí, Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. E auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso maior e melhor objetivo. Lembrando que a auxiliadora predial também está no mercado de São Paulo, disputando lá com os grandes empreendedores do mercado imobiliário em São Paulo, ganhando corpo e se consolidando naquele mercado. Telefone da auxiliadora predial em Porto Alegre, 51 32 16 6100, e em São Paulo, 11 prefixo 2348 4000, auxiliadorapredial.com.br, o site aí da Auxiliadora Predial, é uma das empresas mais importantes neste mercado imobiliário, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas na região sul do país. E agora também em São Paulo. Jurandir Soares. Sim. O presidente, aliás, presidente não, o ditador Nicolás Maduro, está agora implantando lá a quarentena radical. E ele deu uma entrevista dizendo que isso aí é em função do agravamento da variante brasileira na Venezuela. E por isso ele está culpando, é outro que está culpando o presidente Jair Bolsonaro pela pandemia na Venezuela. É brincadeira. E aí? Mas o Maduro, ele é useiro e vezeiro de culpar outros pelas agruras da Venezuela, né? O maior culpado, segundo ele, é o imperialismo yankee, como ele gosta de dizer. É culpa do imperialismo yankee. Né? Tudo que acontece lá, culpa dos Estados Unidos. Quer dizer, não se dão conta de olhar para o próprio umbigo, exatamente, né? Para ver, né, os erros que vem cometendo ao longo do tempo, né, e que fizeram com que a Venezuela mergulhasse nessa situação extremamente deplorável em que se encontra. Basta ver o número de venezuelanos, já tem cerca de 5 milhões de venezuelanos que abandonaram o país. Um contingente maior na Colômbia, mas aqui no Brasil também recebemos, né, um contingente enorme. Aqui em Porto Alegre, que nós estamos num ponto extremo distante da Venezuela, a gente vê ali no Parcão umas senhoras ali com uma faixa índios da Venezuela pedindo ajuda, etc. e tal, né? Quer dizer, tamanha é a situação de descalabro que vigora naquele país. E o pior é que não se vislumbra uma mudança porque houve uma associação lá dos bolivarianos, governantes, com as Forças Armadas. Houve uma cooptação, né, de uma divisão dos coquinhos ali, que não são poucos, né, a começar pelos da Petróleo de Venezuela, Sociedade Anônima, né, que é a grande fonte de renda do país. As outras eles destruíram todas. E o narcotráfico, quer dizer, há uma associação de governantes, de militares com narcotráfico e com toda essa questão relacionada ao petróleo. Então, esta é a realidade da Venezuela. Aí você sai a culpar os outros pelas agruras que você está vivenciando internamente, né, Candiota? Plenamente de acordo. A Venezuela é um narco-estado, foi quebrado pela ditadura comunista e tem um ministro do Supremo que diz que é uma ditadura de direita. Interessantíssima a conclusão do ministro. Não sei como ele conseguiu chegar a essa conclusão, porque a ditadura comunista da Venezuela está associada com a ditadura comunista de Cuba.
recebe apoio da ditadura comunista da China. E tem a simpatia dos brasileiros esquerdistas. Sim, dos extrema esquerda do Brasil. Né? Então, a Venezuela é um Estado falido. Não apenas no sentido econômico, que evidentemente é falido, inclusive deu golpe no Brasil, não pagando os bilhões que a esquerda brasileira, liderada pelo ex-presidiário, ex-condenado, ex-presidente, entendeu? Jogou no lixo, porque a Venezuela, a ditadura comunista, transformou em um lixo. Aliás, lixo pode ser reciclado, né? Então, desculpe o lixo pela ofensa. Transformaram a Venezuela naquilo que levou, como disse o Jurandir, 5 milhões de pessoas a fugirem daquele paraíso, assim como outros tantos milhões fugiu do paraíso da ditadura comunista de Cuba. Então agora nós vamos dar ouvidos para um sujeito desse, que inclusive é procurado. Ele está sendo procurado por tráfico de drogas. Se ele sair da Venezuela para um país com o qual os Estados Unidos tenha tratado de extradição, ele será preso, jogado numa cadeia e vai ficar com 30 anos cumprindo pena, como estão outros traficantes lá nos Estados Unidos. Tudo que o traficante não quer é ser deportado para os Estados Unidos, porque lá, evidentemente, se cumpre a lei. Né? Não é como aqui, que ninguém será considerado culpado com fundamento na Constituição. Aqui não tem culpados, é uma maravilha. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Está lá na Constituição. E como jamais transita em julgado uma sentença penal, não transita em julgado para ricos, né? Para os pobres, ladrões de galinha, etc. Esses transitam em julgado, não tem dinheiro para pagar advogado em Brasília. Então, jamais transita em julgado, então ninguém será considerado culpado. Foi algo revertido pela Operação Lava Jato, que com a reação do grupo que foi afastado, condenado, que inclusive devolveu o dinheiro que não roubou, né? Estamos agora voltando ao status quo ante, em que ninguém mais é preso e aqueles que estavam presos foram soltos, e o Brasil, que já era o campeão mundial da impunidade, agora é o campeão interplanetário. Se existir vida em outro planeta, em outros países, não será mais corrupto do que o nosso bravo Brasil. Falaste em extradição para os Estados Unidos. É impressionante quem assistiu alguma das séries do Pablo Escobar, né? Os caras, o que eles mais temiam era extradição para os Estados Unidos. Não, eles conhecem, né? Eles conhecem. Não, é porque lá existe lei e a lei é cumprida. Inclusive a Constituição lá é cumprida. Inclusive pela Suprema Corte nos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos cumpre a lei, cumpre a Constituição. É um negócio fantástico. Só que tem uma coisa, aqui também se cumpre a Constituição. Só que a Constituição é isso que nós sabemos. Sim, a Constituição é socialista. Aqui se cumpre a Constituição, socialista, não prende ninguém, não culpa nenhuma. Respeitando quem possa entender de forma diversa, a Constituição brasileira e os constituintes, sua maioria de esquerda, escusando aqueles que foram esmagados ao elaborar a Constituição, criou um país socialista, que faliu. Mas como? Todos os países socialistas faliram, por que o Brasil não iria falir? Agora quem tem que resolver o problema é o Bolsonaro em 2 anos de governo? Pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, essa Constituição estabelece uma separação entre poderes, que não se vê mais aqui no país. Não. Porque tem um judiciário que passou a legislar, a comandar o país, hoje comandado pelo judiciário. Sim, é o presidente do país, quem toma todos os... Agora, eu quero prestar minhas homenagens, porque a gente às vezes fala em judiciário, não é o judiciário. É alguns membros da Suprema Corte e alguns juízes. Mas ainda há juízes em Berlim. Desembargador Marco Aurélio Heinz, que cassou a liminar concedida por um juiz, como disse o Jurandir, identificado com a extrema esquerda, com publicações, etc. Publicações Eu não tenho rede social, então não vi nenhuma publicação, mas foi o que eu li recebi aí nesses contatos de WhatsApp aí, foi que esse senhor tinha uma ligação, então ele decidiu, evidentemente aqueles que entraram com a ação provavelmente podem ficar em casa recebendo, sindicalistas e tal, esses podem. Então eles decidem por aquele que não pode ficar em casa, porque senão vai morrer de fome. Isso para mim é um absurdo. O servidor público que ganha ficando em casa não tem imparcialidade suficiente, a não ser que seja o desembargador Marco Aurélio Heinz, de decidir por aqueles que ficam. Porque é muito fácil dizer, olha, fica em casa, e eu chego no fim do mês e recebo meu salário. Não.
Se eu não trabalhar, não recebo. Eu também não. A minha mulher está 1 ano sem faturamento, eu tenho um operador de turismo. Perdeu 100% de receita em 1 ano. Ela pôde renunciar, porque a empresa é enxuta e tal e coisa. Agora, o servidor público que vai receber no fim do mês, querer que o trabalhador da iniciativa privada fique em casa, por favor. E é interessante isso, é o seguinte, que o setor público, ele não gera receita, ele não gera riqueza nem receita. Ele é sustentado pela iniciativa privada. E aí é esse entendimento que falta. Por exemplo, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Eu conversei ontem com o prefeito Melo, nós estávamos debatendo exatamente essa questão, ou seja, quer dizer, os municipários de Porto Alegre não querem que o setor privado trabalhe. Ora, se eu, que sou o objeto, né, da riqueza gerada pelo setor privado, estou querendo que eles não trabalhem, eu não devo ter o direito também de receber. Então eu digo, prefeito, então é demitir o funcionário público. Demitir o funcionário público e explicar, olha aqui, vocês não querem que haja o retorno da iniciativa privada ao trabalho, eles é que geram a riqueza, a renda, através dos impostos, com as quais eu pago vocês. Então, essas questões, né, e aí eu concordo muito com o Jurandir, tem colocado essas questões também, mas o Cláudio Candiota, de maneira muito enfática. Simone Magalhães, a tua opinião? Olha, o assunto aqui todo começou, né, falando sobre o irmão dos nossos irmãos lá, né? Eu queria só fazer um comentário. Estava eu voltando de Porto Alegre semana passada e descia Ramiro Barcelos para pegar Castelo Branco. E tem um outdoor gigantesco ali, amarelo com preto, escrito assim: Lula inocente, obrigado STF. Eu não sei quem é que comentou, quem é que contou para esse senhor que ele é inocente, né? Ele foi beneficiado, né? E que provavelmente os crimes dele vão prescrever, mas eu não sei quem é que falou para ele, né? Que ele é inocente, porque ninguém disse que ele era inocente, né? Simplesmente foi a questão de quem julgou, né? Que questão não processual, era da alçada, né? De quem julgou. Oi? Foi uma questão processual. Não, ele não tem nada de inocente. Né? Ele foi condenado em primeira instância. As condenações em 2 processos foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, com perdão do bairrismo, é o melhor tribunal regional federal do país, com desembargadores altamente qualificados, que confirmaram a sentença. Essa decisão foi para o Superior Tribunal de Justiça, que também confirmou. Então, o senhor Lula é um criminoso condenado por crimes cometidos contra o país, crimes esses que foram confirmados por 3 tribunais. Sinto muito, ele jamais será inocente. Poderão prescrever os seus crimes. Aliás, tem mais mas os crimes foram praticados e ele foi condenado pelos crimes que praticou. E ele está respondendo por outros processos aí, mais 4 processos ainda, né? Quer dizer, conclui aí, Simone. É que eles acreditam, que tipo assim, parece uma seita, uma lavagem cerebral, né? Que as pessoas acabam acreditando naquilo São que primatas é óbvio, intelectuais. né? Mas é só um comentário que eu queria falar para vocês, que realmente uma coisa que me chamou a atenção, né? Dentre tantas coisas, eu não sei como é que eu ainda me choco com algumas coisas desse tipo, né? Não deveria me chocar mais, né? Mas felizmente eu ainda me choco com essas coisas, né? E claro que eu acho que uma das coisas que o Lula devia fazer era ir para a Venezuela, ir para Cuba, ir para algum desses países, né? Que ele tem tanta afinidade. Mas o que a gente está vendo é que, infelizmente, ele está aí se preparando para concorrer a presidente ano que vem, né? Então, nós temos aí um cenário no meio de uma pandemia que a gente mal sabe, e ano que vem eleição, então mal a gente sabe para que lado correr, né? Então, isso é bem complicado. Olha, e Simone... junto com isso,
Se tu contares na Suíça que um indivíduo condenado, quando estava no exercício da presidência da República, condenado por vários crimes, esse mesmo indivíduo, depois de condenado a quase 30 anos de cadeia, vai concorrer à presidência, e se tu disseres que as pesquisas indicam que ele tem 30% de preferência do povo brasileiro, tu serás internada numa clínica psiquiátrica na Suíça. Então não conta essa história num país civilizado, porque vão pensar que tu enlouquecesse. Eu não tenho coragem de contar essa história em parte nenhuma do mundo onde haja democracia e liberdade. Muito bem. Olha aqui, mas ó. É que o problema, né, Candiota, nós que vivemos aqui no Brasil, né, eu sei que tu é uma pessoa que vive muito nos Estados Unidos, que tem total conhecimento, né, de um país onde as leis funcionam e tudo mais. E todos os dias, assim, a gente que tenta, né, manter uma opinião, né, que nós temos que ter a nossa opinião e não sermos pessoas como muitas, né, que são Maria vai com as outras. A gente tem dificuldade, sabe, de conseguir entender e dizer assim, não, que a justiça seja feita, né? É uma coisa que a gente gosta de falar, né? Que a justiça seja feita, mas o que é a justiça no nosso país? O que é fazer justiça no nosso país? Né? A gente fica, às vezes, numa situação bastante complicada, porque tudo tem brechas. Nós temos uma legislação que ela é cheia de brechas. Nós temos muitos criminosos soltos e muitos inocentes presos, né? E muitas vezes essas pessoas estão presas, não conseguem provar a inocência, os que estão fora têm dinheiro para pagar quem os defenda, né? E por aí vai. E agora, assim, ó, se o Silvio me permite, eu queria emendar uma fala aqui, que agora na pandemia, né, que as pessoas estão ficando mais em casa, então tu fica assistindo mais TV, tu mexe mais na internet, tu mexe mais no celular, e o número de crimes cibernéticos cresceu de uma forma absurda. E parece que quanto mais a gente fala, a gente tenta instruir, passar informação para os nossos, né? Mais esses crimes se proliferam, porque é muito fácil, né? Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu fui uma vítima, né? Por mais assim que eu tenha um nível de segurança dos meus computadores, telefone e tudo mais, né? Com antivírus, com VPN e tudo mais, hoje uma pessoa pegou um número de telefone, criou um WhatsApp, entrou nas minhas redes sociais e provavelmente ele foi lá e viu as pessoas da minha família. Essas pessoas, por acaso, são pessoas que têm negócios, né? Porque a gente faz a besteira de colocar lá no Facebook irmã, sobrinha, não sei o quê. São pessoas que têm negócios, que acabam divulgando seus telefones. E esse cidadão criou um WhatsApp, pegou uma foto minha, inclusive uma foto minha no programa Atividade, né? E começou a mandar para minha família, para as minhas irmãs e para minha sobrinha pedido de dinheiro, pedindo para fazer uma transferência, dizendo que eu tinha trocado de telefone, né? Que esse era o meu telefone novo, aquele blá 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 que a gente já sabe, né? Graças a Deus, assim, né, não foi uma invasão do meu telefone, que teve acesso a todos os meus contatos, né? Pelas pessoas que contataram, eu pude ver que foi uma pessoa que pegou os contatos nas redes sociais das pessoas que são da minha família. E imediatamente eu peguei o telefone, eu entrei no WhatsApp e já falei... Aliás, mexeu com a pessoa errada, tô te rastreando, fui atrás, consegui o IP do telefone. Essa tua história... Essa tua história importante que tu tenhas contado aí, Simone,
porque é um alerta para todos nós, né? Para todas as pessoas. Eu acho que esse foi o objetivo que tu tiveste. Então, realmente, é muito bom que tu tenha falado nisso, né, Simone? E a gente, mais uma vez, enfatizar isso. As pessoas têm que ter esse cuidado. Eu sei que tu passaste para mim hoje no WhatsApp exatamente alertando para isso. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado mesmo. A Simone fez essa observação. Eu acho que é fundamental, né, o Candiota? Eu já recebi um desses WhatsApps de uma filha de um velho amigo meu e pedi dinheiro. Só que esse meu velho amigo, desde o tempo dos 15 anos, ele é multimilionário. E, obviamente, a filha dele não precisa de dinheiro. Tá? Mas a avó dela quase que deu. Por sorte, resolveu antes dela fazer a tal da dose. É por isso que é muito bom. É um dos objetivos nossos aqui, exatamente isso, alertar sobre isso. Olha aqui, eu quero lembrar para vocês o seguinte, ó. Casa dos Óculos, a qualidade total a toda prova. A Casa dos Óculos fica ali na Rua dos Andradas, 1802, quem vai em direção àquela praça lá da frente da... Mano, tu que sabe aquela praça lá em cima da... Praça Dom Feliciano. Praça Dom Feliciano, quem vai subindo ali à esquerda... Quem desce, a Casa dos Óculos. Não, quem desce é a direita. Quem desce é a direita, mas tu não sobe e vai para a esquerda. Mas eu gosto tu desce de subir, e vai para a direita. Então, tá, mas tu já está na Praça Dom Feliciano, tu desce quem sobe, à direita. À esquerda. Tem que atravessar a rua à esquerda. Rua dos Andradas, 1802, centro de Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, agora a partir dessa semana, né, das 9 às 17h30, sábados também a Casa dos Óculos aberta das 9 às 12 horas. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, conserto e contando, claro, a Casa dos Óculos com uma equipe especializada para atender a todas as suas necessidades. Fala um pouquinho do supermercado Zafari. Aliás, Jurandir Soares, outro dia eu fui no Zafari, eu sempre vou no Zafari, né? E como tem esse, agora parou isso, essa bobagem, essa coisa que só um primata intelectual é capaz de entender, que quer desconcentrar, reduzindo o tempo de ida das pessoas ao comércio. Isso aí... Uma coisa de primata mesmo. A minha inteligência, de repente a minha burrice, não consegue compreender. Como é que comprime o horário e diminui a aglomeração? Eu não vou conseguir entender. Não tente me explicar, porque eu não vou entender. Estou igual a ti também, mas só uma coisa. Estas medidas, é bom que as autoridades que estejam nos assistindo, aqueles que estão assistindo, que vão passar isso para as autoridades, é que estas coisas que acontecem há 15 dias, que eu acho até um pouco mais, isto é que provocou essa onda de Covid também. Porque essas aglomerações aconteceram ali. Quer dizer, foi uma medida, aquele verdadeiro, Jurandir, expressão antiga que nós gostamos muito, tiro pela culatra. Né? Então eu fui no supermercado Zafari, lá no Bourbon, da Ipiranga, cheio de gente fora até para entrar. Que absurdo! E demorou quase 30 dias para a autoridade perceber o erro dela. Quer dizer, é falta completa de sensibilidade e muita excessiva arrogância. Não, e o mais interessante é o seguinte, é que o exemplo de Nova York não serviu para nada. Nova York fez o maior lockdown da história, dessa história da pandemia, dentro dos Estados Unidos. O maior lockdown de todos foi o de Nova York. Tinham 4.100 leitos disponíveis, só usaram 800, e foi onde morreu mais gente. E o prefeito, já contei essa história, mas vale a pena repetir, porque talvez esse grupo aí que está tomando essas decisões não tenha ido lá ver o que aconteceu em Nova York. Quebraram milhares de empresas, milhares de empregos jogados no lixo. E aí o governador, às tantas, se deu conta que 68% das internações eram de pessoas que estavam em casa, confinados. Quer dizer, tinham lá 10 pessoas dentro de uma casa, especialmente naqueles bairros periféricos, Bronx, Queens, etc., população de menor poder aquisitivo, eram eles que estavam se contaminando. E aqui no Brasil, eu até anotei, um estudo feito lá em São Paulo, 68% das mortes na Grande São Paulo era de população que ganhava, de pessoas que ganhavam até 3 salários mínimos. É verdade. Olha aqui, ó. Agora que as coisas começam a desconcentrar, né, as pessoas começam a ter um pouquinho mais de inteligência, estados de comitês aí de administração. Eu não sei se esses comitês são de administração da Covid ou são comitês de extermínio, né? Porque até agora exterminaram vidas, né? Com tudo que fizeram, exterminaram vidas. Essa que é a verdade. Então, olha aqui, ó. Nós sabemos que a vida acontece quando a gente se encontra. E onde é que nós nos encontramos? Voltaremos a nos encontrar, claro, supermercado Zafari.
Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. 19 horas e 51 minutos, o programa Atividade é sempre ao vivo. 24 graus permanece a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre. Quero lembrar para vocês que neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos dessa pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Eu quero colocar aqui na mesa para debater, junto com a Simone, aqui a bancada, um documento que banqueiros e economistas, nossos colegas economistas, Simone, encaminharam hoje ao presidente da República. Eu fico pensando o seguinte: em primeiro lugar, os banqueiros que estão ali são todos banqueiros. Todos banqueiros que ao longo do tempo, das décadas, serviram governos e são sim responsáveis por que nós estamos que está acontecendo no Brasil. Não é o presidente Bolsonaro o único responsável. O Bolsonaro está vai 2 anos de governo, ele recebeu essa herança de vocês, economistas, banqueiros, que estão hoje culpando o presidente, todo mundo culpando o presidente, por essa pandemia, pelo agravamento. E até dizendo o seguinte, que uma barbaridade o PIB brasileiro ter o ano passado, Simone, encolhido 4,1%, quando as grandes agências internacionais estimavam que o Brasil ia cair 10%. Quer dizer, o Brasil caiu 4,1% apenas. É uma queda brutal? Mas é muito menos rigorosa do que poderia ter sido, não fosse a administração da economia pelo presidente da República. E outra coisa é o seguinte, né? Todo mundo acusa o Bolsonaro. Eu queria saber o seguinte: onde é que estão as pessoas pensantes neste país, os institutos de pesquisa, para perguntar para os estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em todos os estados, o que eles pensam dos governadores, estes sim, os prefeitos, governadores e prefeitos, os principais responsáveis do ponto de vista legal e administrativo para o combate à pandemia. Agora, é fácil, né, Jurandir Soares, culpar o presidente da República. Eu sei que o presidente tem uma série de erros, a coisa não foi bem conduzida, tudo bem, mas em que país do mundo foi bem conduzido? Em que país do mundo? Então, Jurandir, eu acho assim uma injustiça, mais uma, que se comete ao centralizar e a responsabilidade total, única e exclusiva do presidente da República. Certamente, só um palpite antes do Jurandir. Vai firme, né? Certamente o objetivo dessa carta não é ajudar os brasileiros. Com certeza. Nem ajudar. O que eles sugerem que aumente a velocidade de vacinas. Ah, é? Que beleza! Que conclusão fantástica! É isso mesmo, é preciso aumentar. Quem é que não sabe disso? Agora, tem 16 bilhões de pessoas no planeta, quer dizer, 8 bilhões que precisam de 16 bilhões de doses e não tem vacina. Então, em vez de assinar cartinha, os economistas, os banqueiros, que juntem alguns bilhões de reais e vão comprar vacina e doem aqui para o país, para as pessoas menos favorecidas. Aliás, por que não fazem um movimento, né, dos bancos? Aqui nós temos o Instituto Floresta, em Porto Alegre, que reúne empresários que se unem e já deram vários equipamentos para hospitais aí para combater os caras que são do dinheiro, né? Vão fazer cartinha. Donos de banco. Fazer carta. Faça um movimento, uma mobilização e digo, aqui tem tanto dinheiro para comprar vacina, para comprar equipamento para o hospital, etc e tal. Só discurso não adianta. Simone, antes de tu entrar, eu só quero dar mais um dado aqui, uma observação para te ajudar aqui, é o seguinte. Eles estão dizendo nesse documento que o governo deveria dar máscara, se endividar mais. E aí eu fico pensando o seguinte, quando o governo se endivida mais, nós sabemos que o déficit público é quase 1 trilhão de reais, 700 e poucos bilhões, quer dizer, o Estado está completamente endividado. Quando o governo está endividado, o que o governo faz? Ele emite títulos públicos e os bancos são favorecidos com as taxas de juros que eles querem impor. Então, eles estão fazendo, na verdade, nesse aspecto, exatamente ao que eles se propõem, ou seja, defender interesses próprios deles. Simone Magalhães. Silvio,
Eu tinha anotado aqui para falar sobre essa carta e, assim, não sei nem o que dizer, sabe, de tão ridículo que é, tá? O grupo de banqueiros, né, que fique claro que banqueiro é o dono do banco, não é o bancário que está lá na agência trabalhando, então que fique claro essa informação, não foram os bancários, os trabalhadores de banco, foram os banqueiros, os donos de banco, né? E eles falaram que o Brasil hoje é o epicentro do mundo, né? E que a nossa situação econômica é desoladora, e que isso está afetando desproporcionalmente trabalhadores mais pobres, e que com essa recessão as consequências sociais são nefastas, causadas pela pandemia e tudo que a gente já sabe, né? O que eles pedem é a vacinação em massa, né? Que o Brasil está atrasado, claro que a gente sabe que teve uma compra de vacina que não saiu na data que precisava, mas o Brasil está indo a velocidade de cruzeiro agora, vacinando as pessoas, inclusive não estão precisando mais guardar a segunda dose da vacina, né? Eles estão usando a segunda dose para vacinar mais pessoas, né? Porque cada vez a produção está aumentando mais e está sendo disponibilizado mais vacina. Bom, vamos puxar um pouquinho o que o Silvio falou, né? Que nós tivemos um PIB de menos 4,5% no ano de 2020, que a previsão era de 6%, 7% no início da pandemia e que esse PIB ele acabou ficando bem menos pior do que estava previsto. Mas um fato importante que eu queria trazer para vocês, tá? Federação dos Bancários do Estado do Paraná, tá? É um site que eu tenho o hábito de sempre consultar porque me interessa saber o lucro dos bancos. E eu gostaria de trazer aqui para vocês, para que fizéssemos uma reflexão. O que é um PIB negativo? É quando as empresas, né, elas produzem menos. Se elas produzem menos, elas vendem menos. Automaticamente elas acabam tendo que demitir por causa dos seus custos e os seus lucros, obviamente, são achatados, tá? Comparando, tá? Uma comparação aqui, ó. 2019 e 2020, o Bradesco foi o campeão de lucro. Ele lucrou em 2020 19 bilhões de reais. O Itaú, 18,9 bilhões, Banco do Brasil, 13,8 bilhões, Santander, 13,4 bilhões, e aí estão os 4 maiores ranqueados, tá? Tem dinheiro para comprar vacina, então. Então assim, ó, por que eles estão fazendo essa carta, tá? E estão aqui tentando defender os pobres, né? As empresas, os empregos. Na verdade, eles estão defendendo eles mesmos. Eu que trabalho com perícia, trabalho com a perícia na área bancária, eu vejo todos os dias o desaforo das cobranças absurdas, né? Hoje nós temos uma Selic de 2,75 que ficou aí 6 meses a 2%, ficou um tempão aí a 2%, e uma taxa de cheque especial em 15 ao mês. Então, assim, me fala qual é a empresa privada, qual foi o lucro da empresa privada, né? A que mais lucrou no ano passado não chega nem perto do lucro dos bancos. Então, assim, ó, é um absurdo que o Brasil é o país onde as empresas que mais lucram é o sistema financeiro. E aí eles vêm se juntar para fazer uma carta para dizer o óbvio, né? Que precisa vacinar a população porque as pessoas menos abastadas estão sofrendo. Sim, as pessoas menos abastadas que estão perdendo seus empregos estão devendo para os bancos. Essas pessoas não estão comprando carros, né, pagando taxas absurdas. BV Financeira foi condenada em 2018
porque cobra taxas absurdas, tarifas de avaliação de bem e tudo mais. Isso não sou eu que estou dizendo, é condenação, e o STF foi lá e rechaçou que nenhum banco pode cobrar. Pergunta quantas financeiras não cobram essas tarifas de terceiros. Então, é claro que eles estão preocupados que, por exemplo, assim, ó, vamos pegar um exemplo, tá? O banco de 2019, ó, que horror, o Bradesco caiu o seu lucro de 25 bilhões em 2019 para 19 bilhões, entendeu? Então, tipo assim, o Itaú caiu de 25, caiu para 18. Mas só um pouquinho, gente. O quanto caiu o lucro das empresas, das indústrias? É um afronte um negócio desse para nós que somos cidadãos, entendeu? Eles terem a capacidade de escrever uma carta para mandar para o governo federal e não olham para o seu umbigo. Outras, a favor dos pobres, a favor dos pobres, Simone, certamente eles não estão, porque eu estava observando aqui a relação desses economistas. Muitos do PSDB que participaram dos países de esquerda, que ajudaram a destruir o Brasil. Aí é que está. Isso não está escrito dizer, aí. Esses economistas, Pedro Malan, Gustavo Loyola, Pércio Arida, Ilan Golfan, Afonso Celso Pastore, todos esses camaradas aqui, ó, eles foram banqueiros na época em que mais tivemos inflação no Brasil, na época em que se mais desarticulou o setor produtivo brasileiro. Todos trabalharam para governos de esquerda que destruíram o Brasil. País. Então, eles é que provocaram o aumento da pobreza no Brasil, a desarticulação industrial do Brasil e a desestruturação econômica. Esses aí é que querem agora vir a público, né? E serem ainda levados a sério, querer corrigir quem? O presidente Bolsonaro. Querer dar lições de que eles vão dar. Eles não têm moral nenhuma para dar lição. Façam uma vaquinha e compram vacinas. Então façam isso aí, exatamente como diz o Cláudio Candiota. Eu quero lembrar também para vocês aqui uma coisa boa, fora esses assuntos aí que nós estamos discutindo, que é a Aspecir Previdência. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo para você. Olha aqui, vamos falar um pouquinho da Di Paolo. Teleentrega, o Pegue Leve lá na Di Paolo. No Bourbon Valley, lá de segunda a sábado, agora voltando aí as coisas à normalidade, mais ou menos, né? Das 11 às 15h30 e das 18 às 20 horas. Domingos das 11 às 16 horas. Vamos ver esse comercial aí da Di Paolo, que está muito bonito, por sinal, né? Lembrando que o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, lá na Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Vamos acompanhar. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós
nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Muito bem, 20 horas e 5 minutos, nosso Grêmio já está jogando lá no... Já começou. Lá no São José Passo da Areia, né? Passo da Areia. Passo da Areia. Então tá, Grêmio e São José. 23 graus, baixou 1 grau centígrados a temperatura. São 20 horas e 6 minutos agora. Nossa atividade sempre, lembrando para você, é sempre ao vivo há 28 anos. Eu estava lendo aqui o Jurandir, o Jornal do Comércio, folheando aqui, o Estado derruba liminar e cogestão recomeça hoje. Esse é o principal título, a manchete principal do Jornal do Comércio. A medida autoriza a retomada de atividades não essenciais, mesmo com a bandeira preta. Realmente a pressão era muito forte. Eu quero lembrar para vocês que em Itaqui, por exemplo, a cidade de Itaqui, conheço muito bem, meu pai era itaquiense, saudoso Aguinaldo. Então, em Itaqui, os empresários se reuniram, Candiota, fizeram uma abaixo-assinado e disseram aqui, prefeito, negócio é o seguinte, prefeito e governador, a partir do dia 22, hoje, nós vamos trabalhar, quiserem prender, vamos prender todo mundo, porque nós não aguentamos mais. Jurandir, é um problema muito sério, principalmente comunidades pequenas, prósperas, pequenas, que dependem do trabalho diário para se manter. Sem dúvida. Isso aí é questão que vem sendo mais do que debatida, insistida, porque comunidades pequenas, não só comunidades pequenas, comunidades grandes, seja o que for, setores importantes que precisam, dependem do movimento do dia a dia para a subsistência. Né? E se a pessoa não conseguir o dinheiro para a sua subsistência, o que vai acontecer? Né? Pode até morrer, não de Covid, mas de decorrência, né, do seu fracasso profissional, do fracasso do seu estabelecimento comercial, do fracasso do seu negócio. Então, esses aspectos aí precisam sim ser levados em conta, não pode haver um fechamento total. O Candiota falou agora há pouco aí a questão da abertura, né, do supermercado. Quanto mais amplo, menos gente vai se aglomerar. Quer dizer, restringe o horário, mais gente está lá dentro. Isso aí é uma decorrência natural, né? Natural do sistema. Agora, eu queria aproveitar, só para fazer um alerta para as pessoas, aproveitando uma colocação que a Simone fez a respeito desta questão do celular, de clonar, né? Porque eu também me passaram uma mensagem como se fosse a minha filha, né? Uma mensagem do WhatsApp, está ali a foto dela, a foto normal do WhatsApp dela, dizendo, esse é o meu novo telefone. Pai, esse é o meu novo telefone. Preciso que tu faça um depósito para mim aí, que eu estou na espera do dinheiro lá, não sei o quê, papapá. É a mesma coisa que aconteceu com ela, quer dizer, logicamente que eu desconfiei, que eu sabia, conheço a minha filha e tal, não era nada disso. E outra que o pessoal tem que se cuidar também, que fazem assim, ó, ligam e dizem, ou é do Ministério da Saúde, ou não sei do que nós estamos fazendo uma pesquisa a respeito do Covid, né? E aí começam a perguntar para você, tal, você já teve, alguém da família teve, não sei o que, tal e coisa. Fazem aquela série de perguntas que são até fáceis de você responder. Aí, para encerrar a pesquisa, o que eles dizem? Bom, para nós fecharmos a nossa pesquisa e termos o certificado de sua participação, nós vamos passar um código para você e aí você digita esse código. E aí que a pessoa marcha. E aquele código que eles passam é para clonar o teu telefone. Então, muita atenção, se receber algum tipo de pesquisa, fique de olho. E se no final da entrevista pedirem qualquer coisa, não faça. Encerre o papo por ali, né? É golpe. Tem que abrir muito o olho. Vem muito golpe pela internet, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Os golpes cibernéticos aí estão proliferando. É um Deus nos acuda. Mas eu tinha recebido um vídeo falando nisso a respeito do prefeito de Criciúma. Eu fui procurar, achei uma notícia do portal R7 a propósito de lockdown. É na coluna do Augusto Nunes. E o título é o seguinte: prefeito de Criciúma oferece ao país uma aula de sensatez. Clésio Salvaro, decretou uma espécie de lockdown facultativo, em que servidores podem ficar em isolamento, desde que não sejam remunerados.
Ele assinou lá o decreto, tá? E aconteceu o seguinte, vou ler para vocês aqui. Pressionado por servidores públicos que desejavam poder ficar em casa durante a pandemia, os de Criciúma não chegaram a ajuizar uma ação. O prefeito Clésio Sálvaro decretou uma espécie de lockdown facultativo. Os servidores podem ficar em isolamento, desde que não sejam remunerados. Até o momento, nenhum funcionário aceitou a condição. Para Augusto Nunes, essa rejeição unânime comprova que só é partidário incondicional do lockdown quem tem salário assegurado, mesmo distante do local do emprego. E precisa ver como foi ofendido esse prefeito. Eu vi uma entrevista do sindicato, lá dos funcionários de Criciúma, cara indignado com isso. Aí fico me lembrando, Jurandir, da questão da liberdade, né? Se nós observarmos bem, o Jurandir tem essa experiência também, da evolução da civilização, o grande problema está no centro de tudo a liberdade. Por exemplo, o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. O século XX, em função do totalitarismo, que trouxe o nazismo, o fascismo e o comunismo, o século das trevas. Como será conhecido, Jurandir? Dá para fazer essa profecia, o século XXI? É difícil, né? Século da pandemia. Talvez. Porque nós estamos aí de volta, que já tivemos lá na Idade Média a peste negra, tivemos no início do século XX a gripe espanhola, né? E agora estamos aí com essa do Covid-19, né? Então é outra pandemia que, aliás, pelo que se observa, assim, de tempos em tempos, o mundo fica sujeito a um tipo de ação dessa natureza, né? Eu ouvi uma entrevista, já faz um tempo, umas 3 semanas talvez, do presidente do Conselho da Unimed Porto Alegre, é o doutor Flávio da Costa Vieira. E ele disse mais ou menos o seguinte nessa entrevista, que quem pode, fica em casa. Quem não pode, vai trabalhar com todos os cuidados possíveis e imagináveis. Porque o grande problema, conforme a pesquisa que eu citei no início do programa, 68% dos que morreram lá na Grande São Paulo eram trabalhadores que ganhavam até 3 salários mínimos. É lá que está o problema. Uhum. Perfeito. Aqui eu vou falar um pouquinho de Barranco, 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, viu? Subindo ou descendo a Protásio, Candiota. Complexo Barranco, Barranquinho. Aliás, os ambientes lá são climatizados e também tem ao ar livre ali. Com o restabelecimento da congestão, o Barranco vai ter também essa possibilidade de atender presencialmente. Então, ligue para lá, combine e vê todas as condições que são de higiene, de sanitárias e tal, que o Barranco está dispondo lá, né, para que você não tenha problema nenhum. Temos lá o Barranco, que é o telefone 3331-6172, mas também o Barranquinho, telefone do Barranquinho, 3331, aliás, 3028-2310, 3331-6172 o Barranco e o Barranquinho 3028-2310. Os dois ficam ali na Protásio Alves, um ao lado do outro. Diariamente, das 11 às 24 horas, o Barranquinho. Então, você pode fazer inclusive ligar para lá e fazer sempre a sua encomenda. Passa lá e recebe, né? Enfim, que ainda continua o Barranco, né, o Jurandir? E eles se especializaram muito nessa questão aí, quando houve esse fechamento, né, de fazer o delivery lá no Barranco. Sim, a entrega deles está beleza. A entrega é uma beleza lá no Barranco, tanto o Barranco quanto o Barranquinho. E vamos falar um pouquinho sobre gerador de energia positiva. Por quê? Porque esse é um tempo, daqui a pouco estamos tocando estação, já estamos, né? Agora começou o outono ontem, né? O outono começou ontem. Então, a mudança de estação provoca também mudança no clima. E isso, muitas vezes, traz problema para as empresas. Falta luz, acabou a energia. Então, aqui, ó, as atividades empresariais e sociais que podem ser beneficiadas pela energia positiva, locação de geradores, podem ser diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com potência de acordo com a necessidade de você, cliente. Algumas áreas, para vocês terem uma ideia, de atuação além das áreas de eventos. Condomínios em geral, edifícios e também condomínios horizontais, mercados, restaurantes e churrascarias,
empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria e não podem, em hipótese alguma, sofrer o descongelamento. Empresas com venda online que, ao ficarem sem energia, têm o seu faturamento paralisado. Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas, fatores que levam a ficar sem energia. Querem saber? Temporais e também tem desligamentos programados da Companhia Estadual de Energia Elétrica, no caso a CE, ou também das concessionárias, outras, para fazerem a manutenção. Queima de transformador e queda de postes por acidentes, árvores, enfim. Tudo isso pode trazer problemas para o seu negócio. Então, evite, né? Evite isso porque vai dar mais problema ainda. 20h16, estamos aqui com a nossa atividade neste dia 22 de março, segunda-feira. Simone Magalhães, uma provocaçãozinha para ti aí, por exemplo, tu falaste na Selic, hoje saiu que o mercado financeiro, queria que rapidamente tu traçasse esse perfil aí, aponta uma inflação de 4,71 para este ano de 2021. Pois é, esse índice, né, Silvio, essa informação ela veio colada com uma outra informação importante com relação ao financiamento imobiliário. O que acontece? Qual é a inflação que eles estão falando? Eles estão falando do IPCA, né, que é a inflação oficial do governo. Sabemos que o IGPM é uma inflação que ele abrange uma cesta maior de produtos, então com certeza o IGPM é um índice maior, né, que o IPCA e tem essa previsão de 4,71. Mas por que chamou a atenção e essa notícia ela veio junto com a questão imobiliária? Porque uma das alterações que teve no crédito imobiliário recentemente foram juros muito reduzidos e que a pessoa poderia optar, né, por estar pagando a taxa de juros reduzida com a correção monetária pelo IPCA. Essas pessoas que fizeram essa opção, elas hoje, né, estão tendo como uma inflação um pouquinho mais pressionada, elas vão ter a sua parcela um pouquinho mais alta. Mas, ao mesmo tempo, né, isso é muito menor do que qualquer outra taxa de juros, o que possibilita e também aquece o mercado imobiliário, né, porque um dos mercados que mais perdurou na crise, desde da crise de 2018 e até hoje não se recuperou totalmente, foi a área da construção civil. Então, assim, essa informação ela veio como uma boa notícia, na verdade, né? Porque se nós temos uma previsão de inflação de 4,71 para o ano de 2021, automaticamente nós temos como projetar as taxas, os valores das prestações do crédito imobiliário que optaram por essa modalidade, né? Que é uma coisa boa que acaba aquecendo esse mercado que está há anos, né? Está há mais de uma década e muito prejudicado pela crise. Então, mas a princípio, o que nós temos? Nós temos aí uma taxa Selic que, por mais que subiu semana passada 0,75 pontos percentuais, ela passou de 2 para 2,75, nós ainda temos uma taxa de juros baixa, aonde que basicamente a Selic reflete no custo do dinheiro. Ela não vai refletir diretamente no cheque especial, né, e esses créditos rápidos. Mas os financiamentos de longo prazo, a Selic, sim, ela tem um impacto. Então, isso acaba, assim, por fortalecer um pouco mais o mercado de compra de bens de consumo durável, né, que é o caso de veículos e tudo mais, né, que são bens chamados bens de consumo durável, e também os bens de capital, né, que no caso comprar um imóvel, né, então assim as pessoas elas se sentem um pouco mais seguras quando vê uma projeção de um índice de inflação mais reduzido num prazo mais longo,
né? Então, isso é hoje o que temos nessa projeção. Se vamos ter, né, Silvio, se vamos ter um IPCAE de 4,70 esse ano ou não, tudo depende. Nós estamos terminando o mês de março, daqui a pouco a gente está no meio do ano, ainda estamos no ápice de uma pandemia. Sabemos que hoje, né, que o comércio ele tem as restrições. Nós temos o setor de serviços altamente prejudicados, porque setor de eventos, setor de viagens, são setores que geram muito emprego, geram muita receita, eles estão hoje basicamente fechados, eles não têm essa geração. Mas, por outro lado, as pessoas em casa, elas acabam consumindo, né, comprando pela internet e tudo mais. E temos a questão também que gera um impacto muito forte na alta dos preços, que é a alta dos combustíveis, né? Que nós já tivemos aí um número absurdo de aumentos no preço do combustível esse ano, e isso gera reflexo em todos os demais preços. Com certeza. Olha que eu quero lembrar para vocês, nós vimos aí agora há pouco lá o armazém do gourmet, né? Armazém de queijos, e claro, queijo com vinho combina muito. Vou falar agora um pouquinho de vinhos, né? Vinhos do Mundo. Aliás, a Vinhos do Mundo tem 3 endereços aqui em Porto Alegre. Nós temos o primeiro ali na Cristóvão Colombo 1493, no bairro Floresta, bem pertinho daqui da RDC-TV. Temos também lá na Alameda Alípio César, 203, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. E também lá na Getúlio Vargas, esse aí, ó, 1135, no Menino Deus. O mais importante para Vinhos do Mundo, é bom destacar, é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Na Vinhos do Mundo você encontra os melhores vinhos e regiões, com garantia de qualidade e economia. Passe em uma dessas lojas da Vinho do Mundo e confira. Bom, nós já estamos faltando alguns minutos para ir ao final do programa. Candiota, teu recado final, uma observação? Não, em relação a uma entrevista que o mestre Jurandir fez na Rádio Guaíba, no programa Agora, com a doutora Valérie Kreutz. Uhum. Ela revelou um estudo que está em andamento entre o Grupo Samel e a Applied Biology dos Estados Unidos, um medicamento que reduziu em 92,2% a mortalidade e reduziu em 3 vezes o tempo de internação. E claro que ainda precisa passar pela Anvisa, está recém no início do estudo, etc. e tal. Mas o que eu achei interessante também, além dessa notícia, dessa revelação, que o remédio foi usado, fizeram aquele teste duplo cego, etc. e tal. Então está evoluindo. Mas ela disse um negócio interessante aqui com relação ao que os médicos estão fazendo. Ela disse o seguinte, ó, que os médicos têm que tentar, entendeu? E é algo que esse mesmo juiz que proibiu a reabertura, né? A reabertura econômica, ela disse o seguinte, aspas, qualquer opção temos que pensar, estudar e até mesmo tentar. É obrigação do médico tentar. Faz parte da medicina. Então, esses medicamentos que estão sendo proibidos de disponibilizar nos postos de saúde, como queria o prefeito Sebastião Melo, através de uma nota técnica muito bem feita pelo secretário da Saúde, Esparta, impede os médicos de sequer tentar, justamente com a população de baixa renda, que é aquela que mais morre. Uma grande agressão, Jurandir, uma grande agressão ao Código de Ética Médica que deveria ser sagrado. Essa questão, a relação, nós sabemos muito bem que a relação do médico e paciente é sagrada, entre ele e o paciente. Agora, um partido político entrar contra isso, quer dizer, fazendo uma intervenção direta nessa relação, eu não sei onde é que nós vamos parar. O medicamento que a doutora Valérie Kreutz, ela falou para a gente hoje lá na Rádio Guaíba, se chama proxalutamida. E esse composto, ele é utilizado para tratamento de câncer da próstata.
E aí tu vai perguntar, mas escuta, como é que de repente um medicamento para tratar a próstata está sendo usado para combater a Covid? O que a Covid atinge principalmente? O pulmão. E nas análises que os médicos estavam fazendo, um dos componentes que tem na próstata tem no pulmão. Então, se o medicamento faz bem lá para aquele tratamento, para aquele componente, pode fazer bem para o mesmo componente que tem no pulmão. Daí a relação que fizeram e passaram a aplicar e está dando um resultado excelente. Mas como não tem comprovação científica, provavelmente vão deixar as pessoas morrendo, né? Dentro desse discurso que é primata, foi isso que usasse esse termo? É primata. É um discurso primata, ou seja, não há comprovação científica. Senhores, não há comprovação científica de coisa nenhuma. Nem a vacina. Porque o vírus tem 1 ano. A vacina então, tem uma faixa lá que ela não garante também. Bom, mas o problema é o seguinte, o que se sabe da vacina é que os países que estão mais adiantados, como é o caso de Israel, inclusive os Estados Unidos, já vacinou 25% da população, os casos estão despencando. Então, as vacinas estão funcionando. Ok, tudo bem? Agora, querer comprovação científica de experimentos que estão sendo feitos em cima de um vírus que surgiu em março do ano passado, aliás, segundo alguns surgiu em agosto e a ditadura comunista escondeu, como mentiu esbragadamente, entendeu? Isso aí, esse é o crime, é impedir que os médicos, em contato direto com os seus pacientes, decidam o tipo de tratamento. Isso é um problema entre médico e paciente. Ninguém tem nada com isso, nem um partido político, nem presidente, nem governador, nem ninguém. Simone, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Tem 1 minuto, olha, 1 minuto só, porque nós estamos quase no final do programa para ter o recado final. Só preciso desse minuto, Silvio. Eu queria dizer que hoje que começou a colheita da soja no Rio Grande do Sul, pela primeira vez o estado rompeu a marca de 6 milhões de hectares plantados com a cultura e temos uma perspectiva de colher 20 milhões de toneladas de grãos. E o Rio Grande do Sul deve passar a ser o 2º maior produtor de soja do Brasil. Notícia boa no finzinho, né? A gente fala tanta notícia ruim. Então, que bom, né? Aí vamos superar o Centro-Oeste, Simone? Hein, Simone? Vamos superar o Centro-Oeste? Vamos superar o Paraná. Vamos superar o Paraná, que hoje é o 3º, né? Vamos superar o Paraná e em seguida o Centro-Oeste. Rumo ao topo. Rumo ao topo, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul é muito bom na tem muita gente produzindo soja lá que são daqui, né? Muita gente que foi daqui para lá. Sim. Simone, obrigado pela tua presença no programa de hoje, tá? Espero que na próxima estejas aqui na bancada. Uma boa noite, Simone. Boa semana. Obrigada, querido. Estou à disposição de vocês. Um abraço. Vou tomar um suquinho por ti, viu, Simone? Vai tomar um suco tomar por um suco ti Petri por ti. Tá? Agora saiba que tu gosta de suco de uva. E viva o agro. Candiota, o teu recado final. Meu recado final é para os nossos bravos agropecuaristas que estão segurando o piano. É verdade. Jurandir Soares. O meu aqui, eu aproveito uma das manchetes do Jornal do Comércio hoje aqui, né? O futuro de Porto Alegre trafega pela Avenida Voluntários da Pátria. Era um assunto que eu queria tratar aqui, vamos deixar outro dia, né? Mas qual é a observação? Mas é interessante, né? Porque a Voluntários da Pátria é 4º distrito, né? E o 4º distrito é esta área de Porto Alegre que já foi a nossa concentração das indústrias, entrou em decadência e hoje começa a buscar uma recuperação. E é onde estaria aberto o espaço para as empresas de inovação, especialmente, né? E os grandes empreendedores, e eu vejo um futuro extraordinário. Aliás, é o seguinte, né? Quem é investidor, aproveita. Os terrenos ali, aquelas casas caindo nos pedaços, compra aquilo. Quem é investidor, lá adiante vai dar resultado. Muito boa essa tua lembrança, até porque a Voluntários da Pátria é fundamental ali. É a entrada e a saída de Porto Alegre, então um horror. Precisamos realmente reconstruir a Voluntários da Pátria, que ela busque uma nova identidade. Obrigado, Candiota, obrigado, Jurandir. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui, a atividade, pela audiência de hoje. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, um novo encontro aqui na RDC TV. Boa noite, bom descanso e até lá. Basicamente é isso.